Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero aqui mais uma vez saudar a todos presentes, a todos que acompanham através das redes sociais. E antes de eu entrar no assunto que me traz aqui essa tribuna, eu quero pegar a deixa aqui, que eu pedi uma parte, mas não foi possível, que eu me retirei do plenário, o vereador que estava orando aí, na oratória, o vereador Alisson, mas quero pegar esse assunto aqui, e quando diz que a empresa, a gente não pode só criticar a empresa em si, né? A gente sabe que aqui no nosso município existe uma politicagem mesquinha do tamanho do mundo, a verdade é essa. A gente aqui não tem autonomia, não tem legitimidade para defender a empresa. ProUmbra, se não me falha a memória, que eu desafio as pessoas a dizer, olha, o João Paulo andava correndo na frente do caminhão da Duvale, ou dessa ProUni que está aqui agora, ou então assim, em frente de máquina, algo parecido. Essa briga de braço, a gente sabe que vai tirar o filé mignon, pode ficar certo, são as pessoas da base do prefeito. Mas assim, eu mesmo, semana passada, eu falei com o Natan, né, e aqui não estou para poder criticar, e sim para botar os pingos nos is. As pessoas dizem, não, muitas vezes, o colega Amarillo disse que o carro muitas vezes chega 9 horas, né, no determinado, porque, digamos, se for lá para o Capim Grosso, tem que chegar esse horário mesmo, que é 1 hora e pouco de viagem lá, não tem como chegar antes disso. Mas aí aqui, semana passada ali no Peixe, o carro aqui saiu para consertar, vereadora Natália, duas lâmpadas, para depois ir lá para o Carpina. E aí, não adianta a gente querer crucificar o pessoal da empresa. Eu concordo com os vereadores, eu acho que tem que deixar essa politicagem de lado. Quando for fazer um serviço na comunidade, tem que fazer um trabalho 100%. Convenhamos, lá no Peixe, quem é que acompanha os trabalhos lá da empresa? O Zacarias. Zacarias votou em quem? Votou no Ian. E isso vai mudar alguma coisa? Vai não, vai resolver o problema do povo, que é ele, mas o Dino que vai monitorar, saber onde é que tem a luz apagada. Independentemente que tenha votado em João Paulo, A, B ou C, quem está fazendo a manutenção é o município, com dinheiro público. E as pessoas têm que se atentar que a qualquer momento, porque o Ministério Público aqui do nosso município, diga-se de passar, está um pouco acomodado, mas a gente vê diariamente ações do Ministério Público, porque queira ou não, aí é promoção pessoal com bem público. São políticos que estão se beneficiando à custa do dinheiro público, e isso é crime da improbidade administrativa. É porque aqui a Rússia não teve nenhuma ação, eu vejo muitos vereadores que estão lá com seu celular tirando foto aqui, na frente de uma patroa, na frente de uma máquina alocada no município, em determinadas obras, e esquece que existe improbidade administrativa para isso. E aí eu fico aqui me perguntando, muitas vezes as pessoas, não, por que não flui o trabalho? Porque, queira ou não, se um carro desse aqui sai daqui para o Peixe, era para fazer toda a manutenção, só voltar quando viesse, terminasse o serviço. Não era diferente no Jardim São José, na Lagoa Grande, lá no Capim Grosso, na Ilota, ou no Bento Pereira, Miguel Pereira, ou em Flores, independentemente que tenha votado A, B ou C, a Duvale, ou essa Propel, que se me falha a memória, é um nomezinho assim, ProUrb, não é isso? A ProUrb é paga pelo município, não tem nada a ver. Vereador não está fazendo favor nenhum, a não ser dar uma ligada para o coordenador, dar uma ligada para o secretário e pedir que vá fazer a manutenção da iluminação. E me desculpem os colegas, né, eu acho que é tentar ludibriar os eleitores com nada. Porque isso é obrigação dessa empresa que ganhou a licitação para dar manutenção aqui no nosso município. E é tanto que eu não faço questão, pelo contrário, uma vez me pediu, o Igor me pediu, porque não tinha ninguém para poder fazer, eu disse, olha, Igor, eu cheguei de Fortaleza, era 7h40 da noite. Eu disse, rapaz, ó, eu vou passar um xizinho em cada poste lá, e amanhã você se identifica quais são. E tinha lá na comunidade Santa Terezinha uma luminária que estava com mais de 9 meses, que não era trocada a lâmpada, o povo no escuro. E aí, nessa visita que a gente foi lá, pedimos, marcamos, mas eu nunca acompanhei um carro de empresa A, B ou C, não. Eu acho assim que o município ele tem um aparato grande, em toda a comunidade tem um coordenador de distrito,
tem, né, queira ou não, tem um subcoordenador, tem alguém no distrito que é para poder fazer esse trabalho de manutenção e de vigiar onde é que tem uma lâmpada queimada. Aí muitas vezes as pessoas saem, digamos, o deslocamento daqui para o peixe mesmo, a estrada é boa, mas para você ir no peixe, ajeitar 2 lâmpadas, você vai gastar no mínimo 2 horas para ir lá. Aí quando você chegar num canto que tenha muita lâmpada, porque lá no peixe ficou muita lâmpada, e fica ruim para a gestão, porque como é que o prefeito manda consertar 2 lâmpadas lá no peixe e não mandou consertar as outras? Eu acho que é uma coisa que tem que se fazer, os próprios vereadores, no contexto geral, estou falando dos 15, temos que usar a consciência e dizer, na hora que a empresa for repor as lâmpadas em uma determinada comunidade, nós temos que parar com isso, porque eu acredito que só se for um eleitor muito burro que vai votar num político, porque ele chamou o carro da empresa que ganha do município para fazer a reposição de lâmpada. Eu acho que só se for desinformação ao extremo que vai acontecer um negócio desse, porque não é favor do vereador, não é obrigação da empresa que recebe o dinheiro, que é paga, que é licitada para dar manutenção. Mas a gente não pode também crucificar a empresa. Se deixar trabalhar como elas querem trabalhar, eu acredito que as coisas funcionam. Agora a questão do horário, quem tem que cobrar é o secretário, é o coordenador da iluminação, e chegou numa determinada comunidade, meu filho, que trabalhe, chega aqui na Ingá, a região do Railúcio, faça todo, independente que tenha votado A, B, ou C ou D, mas resolva o problema como um todo. E ele não é diferente dos outros locais. São essas a minha observação, senhor presidente. Porque a gente não pode só dizer, não, rapaz, é porque não dá vença. É evidente que não dá vença não desse jeito, não, que é o caso da Patrol. As Patrol aqui do nosso município, a gente sabe que está quebrada. E eu, conversando com o Natan, eu estou me perguntando assim, eu estava até tentando localizar nos meus arquivos, que acho que os colegas vereadores se lembram. Eu estava aqui na condição de suplente de vereador, quando chegou uma Patrol nova, enviada pelo Júnior Mano. Né, uma Patrol nova que o meu operador na época lá, que estava operando para a gente, disse, rapaz, que ele não conhecia, mas pelo porte da máquina, era uma máquina muito boa. E eu perguntei ao Natan, o Natan disse que não tem essa máquina no município, porque, por causa do Flávio Dino, por conta daquelas emendas PIX. As emendas PIX é quando você não compra a Patrol. Eu queria que alguém pudesse me explicar o que foi que houve. Se essa máquina retornou, porque apresentaram uma máquina aqui no município. E até agora a gente não vê, só tem 2 Patrol. Aquela 2010 e essa Patrol, a New Rose, que foi mandada até pelo nosso deputado Adail Carneiro. Mas essa nova que veio do Júnior Mano, a bicha desapareceu. Diz que foi por causa das emendas, né, do PIX, que o Flávio Dino mandou cancelar, algo parecido dessa natureza. Mas eu vi a máquina. Eu estava procurando nos meus arquivos, que era justamente na época, eu disse, olha, o que é um prefeito que quer trabalhar, faz diferente aqui, ó. Russas, uma Patrol nova aqui para o nosso município. E essa bicha desapareceu. Foi o que o Natan me disse que, não, rapaz, não tem essa Patrol não. Era para vir, mas não veio mais. E aí são essas coisas, esses questionamentos que a gente tem que fazer. E aí, senhor presidente, eu quero dizer a você, e aos demais vereadores, a vereadora Natália, a todos que nos acompanham, que vamos ter que ter paciência. Para se resolver o problema de Russas, teria que contratar, no mínimo aqui, tem umas 4 a 5 Patrol rodando, para se dar manutenção. Porque, digamos, eles ajeitaram a estrada do Cipó, beleza, ficou show de bola. Mas daqui a 90 dias, 75 dias, as estradas estão ruins novamente. E aí, esse rodízio, essa espécie de rodízio, para poder voltar esse ano, dificilmente volta para poder ajeitar lá. Porque o município de Russas é grande demais. E aí a gente não pode querer estribuchar e querer obrar milagre só com uma Patrol numa cidade que é mais de 1.500 km², não adianta. Mas, senhor presidente, eu quero aqui, e aproveitar, foi um apelo aqui ao líder do prefeito, ao vereador Paulo Santiago, que ele possa nos dar um norte junto à Procuradoria do município, porque não é minha praia. Eu fiz um requerimento hoje aqui, solicitando que a gente possa ter um norte, de saber o que está acontecendo com esse FGTS, desse povo, que está com muito tempo que se arrasta. A minha avó está com 9 anos que morreu, e tem direito a esse FGTS, e até hoje não saiu. O município possa contratar um advogado, ou fazer uma representação contra esse advogado, esse Paulo, eu me esqueço até o nome do advogado, que ele ganhou assim, a fortuna dele, que foi uma causa milionária, todo mundo sabe, que ele ganhou a custa desse povo aqui, mas hoje o cara não atende no telefone, o cara não dá uma resposta a nenhum
que têm direito ao FGTS e simplesmente o silêncio reina nos quatro cantos do município. Se procura, pelas informações chegadas até a mim, se procura a Procuradoria do município, simplesmente é o silêncio também, não, é com eles, eu acredito que são os SANs que têm esse direito. Eu acho que não é custo, né, a gestão em si, se for preciso fazer uma representação contra esse advogado e trazer assim, com mais clareza para essas pessoas o que está acontecendo, qual é o saldo que tem na conta para poder pagar essas pessoas que têm direito ao FGTS. E não adianta a gente simplesmente curvar, assim, acho que cruzar os braços e achar que, não, rapaz, cada um que se vire, não, pelo contrário, é dinheiro público, o município não está depositando a parcela, o município não está repassando o dinheiro. E por que não o município ir atrás de saber o que está acontecendo com o dinheiro que não está chegando na hora certa às pessoas que têm direito? Eu queria que o próprio líder do prefeito, se possível, não para o João Paulo, mas para esse povo que estão precisando, poder trazer assim um parecer jurídico da Procuradoria desse município para essas pessoas que têm esses direitos, que estão sendo castrados pelo tempo. Tem pessoas que não estão tendo mais oportunidade, muitas delas já morreram. Morreram, não tiveram o direito de receber um direito deles. E aí a gente quer saber o que está acontecendo, qual é o saldo que tem, a perspectiva de pagamento, saber qual é a ordem que eles estão usando, porque até agora, infelizmente, a ordem que estão usando para essas pessoas que têm o direito ao silêncio. Muito obrigado, senhor presidente.